Nós somos o grupo Conformação dos Chapas. Nosso tema é Fadiga dos Metais na Engenharia. Determinados acontecimentos marcam nossas vidas de tal forma que chegamos a nos perguntar: onde você estava quando isso aconteceu? Em 1º de maio de 1994, um domingo qualquer, foi definido como um desses dias. É nessa data que um acidente parou o Brasil e o mundo, e perdemos uma lenda, Ayrton Senna. Senna chega à curva Tamborello a 307 km por hora, com uma força G de 2,6 vezes. No meio do traçado da curva, Senna parece tirar o pé do acelerador, e o indicador de força G é zerado totalmente. De forma inexplicável, o carro alinha as rodas e segue numa trajetória em linha reta, porém sem controle algum do carro. Uma comissão de cientistas e engenheiros foi solicitada para analisar e descobrir a causa do acidente. Após a investigação, a equipe concluiu que uma possível causa do acidente foi na coluna de direção do carro de Senna, que sofreu uma fratura em um ponto de modificação devido à fadiga do material. Mas o que seria fadiga? As falhas mecânicas devido à fadiga são estudadas pela engenharia há mais de 150 anos. Agora vamos ver um pouco da história da fadiga. Na Alemanha, por volta de 1828, W. A. J. Albert realizou os primeiros estudos sobre a fadiga. Ele testou correntes de elevadores de minas sob carregamento cíclico. Já em 1839, o termo fadiga foi usado pela primeira vez no livro sobre mecânica do francês J. V. Poncelet. O termo surgiu porque era aparente aos primeiros investigadores que as tensões cíclicas causavam uma gradual, porém não imediatamente observável, mudança na capacidade do material de resistir à tensão. O ano de 1850 é um grande marco na história da fadiga. Foi nesse ano que o notável trabalho do alemão August Wöhler foi iniciado. O trabalho foi motivado por falhas em eixos ferroviários. Ele começou desenvolvendo estratégias para evitar a falha por fadiga, testando vários materiais como aços e ferro fundido sob flexão, torção e cargas axiais. Deste ano em diante, muitos trabalhos sobre a fadiga e esforços subsequentes foram realizados, sendo que a abordagem tradicional, baseada na tensão, foi desenvolvida essencialmente na sua forma atual em 1955. E até hoje, a fadiga é muito estudada, sendo uma importante propriedade dos metais. A fadiga corresponde a um processo de alteração estrutural, permanente e contínuo, que acontece em materiais sujeitos a tensões cíclicas, diminuindo a capacidade de carga do material e promovendo a nucleação de trincas, podendo culminar na fratura por fadiga depois de um número suficiente de variações de cargas. O processo de fadiga acontece em 3 estágios característicos: iniciação, propagação e fratura. A iniciação corresponde à nucleação da trinca na superfície do material. A cada ciclo de tensão aplicado, a trinca se propaga de maneira infinitesimal até atingir o tamanho crítico e fraturar de forma catastrófica. Macroscopicamente, na superfície de fratura, é possível ver a propagação da trinca a cada ciclo na forma de círculos concêntricos ao núcleo da trinca. Essa propagação é chamada de marcas de praia. A região da fratura corresponde a uma região mais rugosa, por conta da falha frágil catastrófica. Em materiais dúcteis, a nucleação acontece pela formação de planos de deslizamentos decorrentes da deformação plástica no grão mais desfavoravelmente orientado. Com a tensão cíclica, a deformação plástica tende a aumentar e, assim, há a formação de inclusões e exclusões, que são bandas de deslizamento criadas para acomodar a deformação plástica. Essas irregularidades são concentradores de tensão, no qual a trinca será nucleada e começará a se propagar no interior do material, dando início ao processo de fadiga. As tensões cíclicas causadoras de fadiga podem ser de 3 tipos: tensões cíclicas completamente reversíveis, tensões cíclicas repetitivas e tensões cíclicas irregulares ou aleatórias. As tensões cíclicas reversíveis correspondem quando as tensões máximas e mínimas possuem o mesmo valor absoluto, com a tração possuindo valores positivos e a compressão negativos. Assim, a curva tensão versus ciclos possui um comportamento senoidal.
As tensões cíclicas repetitivas não possuem valores iguais e podem ser tração-tração, tração-compressão ou compressão-compressão. Por fim, as tensões cíclicas irregulares não possuem um padrão, pois são observadas em situações em que as tensões não são previsíveis, como as asas de aviões. O engenheiro alemão August Wöhler realizou a primeira análise de fadiga ao testar eixos em laboratórios com carregamentos alternados até sua falha. A partir desses ensaios, foi possível descobrir que a falha devia-se à quantidade de ciclos de tensão às quais o material era submetido ao longo do tempo. As pesquisas de Wöhler duraram cerca de 12 anos e, a partir dela, foi possível criar o diagrama SN, ou a curva de Wöhler. Essa ferramenta é essencial até os dias atuais para a caracterização do comportamento de materiais submetidos a cargas alternadas. A curva SN é um gráfico de tensão em função do número de ciclos até a falha, representada em escala logarítmica. Este método serve para prever e avaliar o número de ciclos com uma determinada carga até o rompimento, e também pode-se demonstrar o comportamento do material quanto à sua resistência à fadiga. Considera-se que um material possui vida infinita a partir de 10 elevado a 6 números de ciclos. O ensaio de resistência à fadiga é caracterizado pela aplicação de rotação em uma viga em flexão. A rotação do eixo faz com que um ponto qualquer da superfície passe de compressão para tração e, novamente, para compressão em cada ciclo. A partir disso, é possível criar a curva de tensão versus tempo, de acordo com a figura. O ensaio continua até que a peça sofra uma ruptura e o número de ciclos N é anotado. Vários corpos de prova são ensaiados em diferentes níveis de tensão S, até ser possível realizar uma curva SN, que representa a resistência à ruptura que o material possui quando submetido a vários ciclos repetidos de tensão. A linha contínua, que aparece no gráfico, próxima a 10 elevado a 6, é o limite de resistência à fadiga, isto é o limite de tensão tal que, para valores abaixo desse limite, o corpo de prova não sofrerá ruptura por fadiga. Esse limite de resistência à fadiga é característico de metais ferrosos. A linha pontilhada refere-se aos metais não ferrosos, como ligas de alumínio e cobre. Essas ligas não apresentam limite de resistência à fadiga, uma vez que a tensão decresce continuamente com o aumento do número de ciclos, tendo, portanto, uma vida infinita em fadiga. Os principais fatores que podem influenciar na resistência à fadiga dos metais são composição e condições de fabricação, temperatura, condição superficial, tratamento superficial, além da influência do meio e atrito. As falhas por fadiga geralmente se iniciam por uma pequena trinca ou fissura pré-existente, que são geradas por concentradores de tensão. Dessa forma, é prudente que as peças a serem projetadas devam apresentar maior resistência em pontos que sofrem concentrações de tensão de modo a evitar a propagação das fraturas. Esse tipo de comportamento pode ser observado em componentes de grande porte. Para avaliar a vida útil da estrutura, considerando a segurança, é necessário considerar o tempo e a quantidade de ciclos que a estrutura consegue suportar antes da propagação das trincas e de um acidente catastrófico. Para metais sem trincas pré-existentes, a fratura de início pode ser controlada. Esse comportamento pode ser observado em componentes de tamanhos pequenos, como pinos, dentes de engrenagens e eixos. Os testes para metais sem trincas são realizados submetendo a peça sob ciclos de tração ou flexão. Há uma divisão entre fadigas de alto ciclo e fadigas de baixo ciclo. A fadiga de alto ciclo refere-se à fadiga sob tensões abaixo do escoamento geral, maiores que 10 elevado a 3 ciclos até a fratura, e é observada em todos os sistemas rotativos e vibratórios. A fadiga de baixo ciclo refere-se à fadiga sob tensões acima do escoamento geral, menores que 10 a terceira ciclos até a fratura, e é encontrado em qualquer componente sujeito a sobrecargas ocasionais. As fadigas de baixo ciclo e alto ciclo podem ser observadas na curva SN para melhor compreensão. A fadiga de baixo ciclo é comum em componentes submetidos a variações de temperatura, onde não existe espaço para a expansão térmica da peça, como, por exemplo, em vasos de pressão para a indústria nuclear, turbinas a vapor, entre outros tipos de elementos mecânicos sujeitos a flutuações de temperatura. A fadiga de alto ciclo pode ser encontrada em motores como pistão, vibrabrequim e biela. Aplicações. O trem de pouso
é um item essencial de uma aeronave que, em sua fase de pouso, exige sutileza para a aproximação na pista e momento do toque termina com a força bruta até parar totalmente. O trem de pouso ainda é formado pelos pneus, rodas e freios. E como são projetados para aeronaves que pesam dezenas ou até centenas de toneladas, são altamente resistentes ou potentes, no caso de sistema de frenagem. Assim que o avião toca todas as rodas na pista durante o pouso, os freios são acionados com força total. Cada roda possui um conjunto de discos de aço ou carbono, que são fixados por pinças hidráulicas extremamente fortes e resistentes a temperaturas incandescentes. Os principais componentes do trem de pouso são construídos com ligas especiais de aço e titânio, pois são materiais preparados para absorver impactos em momentos agressivos, como é o caso de um pouso. Mas como a fadiga entra nessa história? Bom, na fase em que se deve baixar o trem de pouso, o piloto puxa uma alavanca no painel do avião e ativa a abertura dos compartimentos que guardam as rodas, e em seguida liberam as estruturas para fora da aeronave. Neste caso, há um carregamento cíclico a cada momento em que o trem de pouso é recolhido, bem como quando é liberado para fora da aeronave para um pouso. E como a falha associada à fadiga atua neste processo? Devido ao seu carregamento cíclico, esta falha por fadiga é resultado de nucleação e propagação de trinca, em consequência do seu esforço mecânico na descida e recolhimento do trem de pouso. Imagine que, durante um voo comercial, os trens de pouso não estão sendo liberados para fora da aeronave. Como comando de emergência, a tripulação pode acionar o conjunto manualmente, onde todo avião com trem de pouso possui um sistema de segurança. Se ainda assim o comando de emergência não funcionar por completo, como pode acontecer de o sistema poder abrir somente os compartimentos de fuselagem e não liberar as rodas, o piloto pode realizar uma sequência de manobras bruscas para desprender o trem de pouso. Agora, se isso também não funcionar, o pouso de barriga ou de nariz será inevitável. E isso, meus caros amigos engenheiros, é um tipo de falha associada à fadiga mecânica dos materiais do trem de pouso. Na indústria aeronáutica, diferentes casos de falhas nos últimos anos exigiram desenvolvimento de ações em projeto, manutenção e controle de qualidade de componentes estruturais. Atualmente, destaca-se o pensamento de vida segura. Neste pensamento, considera-se que cada componente ou conjunto terá uma vida útil baseada em uma probabilidade aceitável de falha em um dado nível de tensão. Após esse período pré-determinado, os componentes são substituídos, a não ser que permaneçam em serviço sujeitos às inspeções periódicas. Além da fadiga encontrada nos sistemas de trem de pouso das aeronaves, encontram-se também fadigas provenientes de outros sistemas, como por exemplo os atuadores hidráulicos e mecânicos, os quais desempenham diversas funções em uma aeronave, como pressurização da cabine, controle das asas, flaps e reversores e estabilizadores. Estes atuadores exercem pequenas e grandes cargas em diversos ciclos, sendo basicamente utilizados em todos os pousos e decolagens. Entre 2010 e 2021, pode-se destacar alguns problemas causados por fadiga nos flaps das aeronaves do tipo Jumbo, que são grandes aeronaves utilizadas principalmente para transporte de cargas e mercadorias, como por exemplo o Boeing 747. Em 2019, o flap de uma destas aeronaves se desprendeu próximo do pouso no aeroporto de Frankfurt, Alemanha, causando danos na fuselagem e no estabilizador da aeronave. Após o incidente, que não teve vítimas, uma investigação detalhada foi realizada com o objetivo de identificar a causa da perda abrupta de um pedaço grande da aeronave e que se constatou que o problema foi causado por fadiga por corrosão em um dos encaixes do flap e que resultou em uma fratura que progrediu até a seção transversal restante, provocando uma ruptura forçada dúctil. Já no mundo do automobilismo, a fadiga também está presente em praticamente todos os componentes do carro, nas rodas, nos eixos, componentes do motor e transmissão. É muito comum, por exemplo, o aumento da vibração dentro da cabine do veículo com o passar dos anos, devido principalmente à fadiga no coxim do motor. Este componente é responsável por unir o motor, o sistema de transmissão e o chassi do veículo, e também evitar com que a vibração do motor passe para dentro da cabine. Sendo assim, quando o condutor nota que o carro está vibrando muito acima do normal, pode ser um indicativo de que é preciso fazer a substituição desta peça, de modo a evitar que ela se quebre, afetando praticamente todo o funcionamento do veículo, visto que ela pode quebrar facilmente partes do sistema de transmissão e ainda tirar a estabilidade do mesmo.
o que pode se tornar um custo altíssimo, além de causar graves acidentes. O sistema de suspensão dos automóveis funciona com um braço oscilante, que absorve a movimentação das rodas ao passar por uma pista irregular. Esse movimento é transmitido para as molas de suspensão, e essas molas têm sua oscilação limitada pelo amortecedor, que consiste em um cilindro de óleo que absorve a energia das molas. O projeto de molas de suspensão tem vida útil na ordem de 200 mil ciclos. Isso significa cerca de 50 ciclos por dia em um intervalo de 10 anos, até a fadiga do material. Isso é considerando que as cargas de serviço tenham seus limites respeitados. Abaixo, podemos observar a curva de tensão por ciclos para a mola de suspensão, que pode ser classificada como tensão cíclica irregular ou aleatória, e por conta disso, o projeto deve ser feito considerando a segurança, mas não pode ser direcionado para a tensão máxima de limite de fadiga, pois isso implicaria dimensões, peso e custo muito elevado, e que serão desnecessários, uma vez que o limite do componente será atingido poucas vezes ao longo da sua vida útil. Assim, conseguimos entender um pouco da influência no nosso dia a dia. Por isso, é preciso evitar a fadiga. Obrigado pela atenção.